Buenas estrelitas! No vídeo anterior, eu falei um pouquinho com vocês sobre o que são arquétipos. Contei um pouco da minha experiência, com o arquétipo da Pantera Negra. Falei um pouquinho sobre alguns pontos positivos e negativos. Expliquei como as energias funcionam, o que elas ativam em nós, E hoje eu vou falar especificamente deste arquétipo. A gente vai começar então a nossa série dos arquétipos com o arquétipo da Pantera Negra. Eu sou Emma Kundalini, sou especialista em desenvolvimento espiritual. E hoje eu trouxe para vocês, então, 8 pontinhos positivos e 8 pontinhos negativos. Vamos lá? Antes eu quero saber se vocês lembram o que são arquétipos ou o que é um arquétipo. Relembrando do vídeo anterior, arquétipo é uma imagem que te transmite luz e te transmite sombra. Te transmite, então, aquilo que você precisa observar e transformar. Arquétipo é uma imagem que vai transmitir energia para você. E essa energia você vai descobrir observando os detalhes sobre você e a sua vida. A minha experiência com o arquétipo da Pantera Negra não foi como eu esperava, Mas foi muito boa, porque eu soube aproveitar os pontos negativos que sobressaíram ali e eu consegui transformar tudo, virar a chavinha e ficou uma maravilha. É assim que a gente deve levar o nosso processo de evolução. A gente deve pegar cada pontinho negativo, cada dor, cada trauma, cada sentimento ruim, cada circunstância que a gente pense que está pesada ou que está difícil e fazer com que aquilo simplesmente se torne pequeno diante de um futuro melhor. O que é um futuro melhor? É melhorar aquela situação da forma que a gente conseguir. E se a gente não conseguir, a gente pede ajuda. Porque quando a gente faz uma oração, Deus escuta. Mas quando 2 pessoas estão em oração, Deus então faz a energia transbordar. Mas se você é seu próprio mestre, se você é daquele tipo, terapeuta que gosta de se analisar, que se questiona, então você está pronto para ativar um arquétipo. Vamos lá que hoje a gente vai falar sobre o Pantera Negra ou a Pantera Negra. Para quem não conhece, temos o personagem do Pantera Negra que se inspira na Pantera Negra. E é um personagem que anda pelas sombras, que atravessa a noite, o noturno ali, sem medo nenhum. Então o primeiro pontinho que a gente vai falar da Pantera Negra é a autoconfiança. Anota aí no seu caderninho se você precisa de autoconfiança. Autoconfiança fala como você se expressa, a maneira que você fala, a maneira que você gesticula, a maneira que você anda, como você olha nos lugares, aquela imagem que você passa em público. Esta autoconfiança, então, vai direcionar como as suas atitudes podem estar perante outras pessoas. Porque autoconfiança não é mostrar ao mundo sobre suas qualidades ou defeitos. Mas autoconfiança fala de se sentir seguro perante um mundo que é bem crítico. Já viu quando você está em dúvida de qual faculdade fazer, de que roupa vestir, se você deve ir ao encontro ou não? Sempre aquela dúvida. Se tem dúvida, não tem autoconfiança, porque a autoconfiança ela vem da verdade de se sentir seguro ao fazer qualquer coisa. Depois desse primeiro pontinho, então, a gente puxa um pouquinho a corda e logo em seguida a gente fala de autoestima. A confiança, ela vem de dentro para fora. E quando a gente confia em si mesmo, automaticamente as outras pessoas vão confiar na gente pelas nossas palavras, atitudes, gestos e blá, 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 blá. Mas a autoestima, ela vai falar mais da nossa essência. Aquilo que a gente transmite ao mundo, que não é confiança. É uma estima, é quase uma empatia pela dor do outro. Ou pelas circunstâncias que vão aparecer ali naquele momento. A autoestima, então, vai fazer você direcionar a sua energia para outra pessoa. E como você direciona essa energia, vai dizer como você está. Se você está num dia ruim, provavelmente você vai direcionar uma energia triste, uma energia cabisbaixa para outras pessoas. Mas se você é do tipo mais alegre, mais confiante, a sua autoestima está altíssima. Qualquer lugar que você chegar, você vai arrancar sorrisos, olhares, um cumprimento, uma vontade de conversar, porque a sua autoestima está alta. Para andar na escuridão, então, realmente tem que ter uma autoestima mais elevada. E eu não estou falando em ser melhor que outras pessoas, e muito menos sair por aí, se gabando de algo. A humildade também prevalece. Por isso que ânimo e energia também entram no terceiro pontinho positivo. Quando a gente tem humildade, a gente não vai subir em cima de ninguém, nem vai passar por cima de ninguém, porque a gente sabe o nosso lugar, a gente tem confiança, autoestima, então a gente tem ânimo, a gente tem coragem, a gente tem energia para superar qualquer obstáculo. E nesse pacotinho todo aí, o que conta é a humildade. A gente não falou que a Pantera Negra é humilde, Até porque ela aparenta um poder muito grande. Então a humildade fica bem escondida. A humildade da Pantera Negra está no silêncio. No silêncio de saber agir, através da autoconfiança, da autoestima
daquela energia usada na hora certa, igual um bote. Se você não conhece uma pantera negra, procura aí no YouTube, procura aí no seu celular uma imagem. Você vai ver que bicho maravilhoso, escuro, dá a ideia de um mistério, sabe? Aqueles mistérios da noite, mas que transmite um silêncio, uma sabedoria. Só que agora a gente vai falar de riqueza. Silêncio e sabedoria são riquezas. Porque você já percebeu que tem aquelas pessoas que falam, mas na verdade não falam nada? E tem aquelas pessoas que falam, mas tem sempre algo a falar. E a gente gosta de escutar. Mas tem aquelas pessoas que também não falam muito. Às vezes falam com um olhar, com uma sutil ação, com um sorriso. Isso é riqueza. É saber direcionar as energias, direcionar o silêncio, as ações. A Pantera Negra, então, ela tem um autocontrole que a gente vai falar só depois. Todos esses requisitos trazem um instinto, sabe? Uma ideia de poder, de riqueza. Porque silêncio, nossa, silêncio é para poucos. Nem todo mundo consegue fazer silêncio. Quinto pontinho, estrelinha, a gente vai falar sobre libido. Se você tem uma libido baixa, o arquétipo pode te ajudar. Mas você precisa estar forte espiritualmente. Porque uma pantera, ela é dotada de muita riqueza e muito poder, sabe? Só que no seu polo sombra, que a gente vai falar depois, ela pode ocasionar um pouco de luxúria, sabe? Uma libido desordenada, desorganizada, muito excessiva, sabe? Aquela vontade louca de você sabe muito bem o que, mas que se a gente parar para refletir bem conscientemente, a gente vai ver que é apenas um prazer momentâneo que muitas vezes não supre algo maior. E aí então essa libido tem que ser canalizada de uma forma grandiosa, assim como a pantera. Vai saber então escolher o seu parceiro direitinho, ou a sua parceira, né? Porque uma pantera sabe, ela sabe a hora certa de cada ação. Então o parceiro então ideal para uma pantera negra vai aparecer no momento em que a pantera quiser. A pantera vai decidir qual parceiro sim e qual parceiro não. Aprenda com a pantera, aprenda com a pantera. A gente vai falar então de disciplina. Se temos todos esses requisitos que falamos atrás, com certeza precisamos de uma disciplina. E a pantera então nos ensina que a cada passo, a gente precisa direcionar direitinho cada energia, com cada passo, com cada situação, com cada ambiente, com cada presa. A Pantera Negra sabe o que faz, por isso ela é uma Pantera Negra. Ela anda nas sombras e transforma tudo a seu favor. Por isso que a disciplina e o autocontrole é muito importante. Porque sem autocontrole, ela rapidamente perderia uma presa ou seria abocanhada por um leão. Ou por outro animal que seria talvez mais perspicaz que uma pantera. Então a pantera precisa de foco, ela não se distrai fácil. Se você é uma estrelinha que é distraída e procrastina e é avoado, e às vezes está pensando aqui, está pensando ali, a Pantera Negra pode te ajudar. Ela é uma excelente criadora de realidade. O que isso significa? Ela cria qualquer situação que ela quer. Assim como ela acasala com qualquer pantera que ela quiser. O foco é o direcionamento da energia. E aonde está o seu foco, está a sua energia. Estrelinha, hoje a gente falou então sobre esse arquétipo que é incrível. A minha experiência foi transformadora. Durou pouco, mas durou bonito. Durou o tempo que durou o tempo que tinha que durar. O arquétipo então fez algumas transformações na minha realidade que eu precisava fazer naquele momento. Mas o arquétipo só transforma quando a gente percebe o que precisa ser transformado. A gente precisa perceber as energias sutis que vão aparecer no dia a dia, com as pessoas, com as conversas, e então esse foco vai direcionar as energias e as nossas atitudes. Esse arquétipo da Pantera Negra é excelente para quem já está aí no seu 5º ano, acho que no seu 4º, 5º ano já de despertar espiritual. A gente já pode dizer que você está preparado para ativar uma Pantera Negra. Estrelinha, se você ainda está no iniciozinho, tente ativar uns arquétipos mais suaves para que você comece a perceber os detalhes sutis. Porque o que manda em um despertar espiritual são os detalhes. São eles que vão transformar a sua vida. Então, se você é uma pessoa bastante acelerada, que se perde aí nos detalhes, ao invés de se perder nos detalhes, preste atenção nos detalhes, ok? E no próximo vídeo, a gente vai falar então de outro arquétipo surpresa que eu vou trazer para vocês. Primeiro eu vou fazer uma experiência que eu gosto de experienciar cada arquétipo, cada detalhezinho, para depois trazer para vocês os detalhes e transformá-los em amor. Amor universal, amor próprio, amor que transcende todo o universo e todo o planeta, tá bom? Voltamos, estrelinha, então. Agora vamos falar especialmente dos pontos negativos da Pantera Negra.
Falamos então 8 pontos positivos. E agora vamos falar 8 negativos. Todo arquétipo tem o seu tem o seu lado sombra e o seu lado luz. Lembrem-se disso. Porque toda vez que a gente ativar uma imagem ou um arquétipo, a gente vai estar ativando as duas polaridades. Então a gente tem que conhecer aí alguns pontinhos que são básicos dos arquétipos para que a gente possa então estar ativando aí com segurança, tá? O primeiro ponto então que o arquétipo da Pantera Negra vai trazer é a identificação dos inimigos. A Pantera Negra, ela anda ali, né, no escuro, ela não tem medo, ela vai com coragem, ela enfrenta os desafios e tudo, ela já tá acostumada a lidar com as sombras. Então, é claro que no meio de toda aquela escuridão ali, ela vai se deparar com muitos inimigos. E é aí que você tem que tomar cuidado, estrelinha. Você vai precisar, então, saber lidar com esses inimigos aí, que eu não sei o que se passa no seu caminho, mas se você der de encontro com algum inimigo, abrace o seu inimigo. Pois é, nem sempre é fácil lidar com o inimigo. Ele vai testar a gente de diversas formas. E é aí que o seu espiritual ali tem que estar forte. Porque senão você acaba entrando ali junto, né, na zona de confronto com o inimigo e vai virar uma briga só. Estrelinha, esse ponto negativo que eu tô falando aqui, ele vai se dar por conta da Pantera ser dotada de força e intuição, né, que são pontos positivos. Então essa identificação do inimigo surge por conta dessa força vital que a Pantera traz. Então essa intuição que vai guiar ela pelos caminhos escuros para se proteger dos inimigos e para entrar em confronto se for preciso, né, se tiver uma guerra, um conflito ali, ela sabe lidar direitinho. Então força e intuição são pontos positivos que a Pantera traz, mas traz esse ponto negativo aí, que é a identificação, né, o encontro com alguns inimigos. Você tá preparado para lidar com o inimigo, Estrelinha? Esse arquétipo, Estrelinha, promove coragem. E a coragem, então, vai atrair muitos inimigos. Assim como o personagem do Pantera Negra luta pela justiça, a Pantera Negra também luta pela justiça. Então não se preocupe. Todo confronto que você entrar por conta desse arquétipo, você pode ter certeza que, ao mesmo tempo, ela vai te ajudar a resolver esse conflito da forma mais justa possível. Porque, assim como o personagem, a Pantera Negra também é justa nos seus atos. E ela procura equilibrar as suas ações, com força, coragem, aqueles pontinhos positivos que falamos ali atrás. A luta não vai ser tão feroz assim, se houver um equilíbrio, que houver sabedoria. Então assim a gente consegue vencer qualquer inimigo, Estrelinha. Então mais uma vez, não se preocupe se você encontrar por aí algum inimigo de vidas passadas, ou nessa vida mesmo, presente que estamos. Segundo pontinho, Estrelinhas, que vamos falar então, a gente fala sobre ira. E a ira eu comentei no outro vídeo, que teve um episódio, né, que transbordou o meu balde, e eu tava canalizando aquela ira de uma forma bastante inconsciente. Então é um aspecto sombra bastante difícil de lidar. Se você não consegue canalizar a ira, pode acontecer uma briga ali de cachorro grande e às vezes depois acontecer algum arrependimento, alguma consequência bastante ruim, né? Mas se você já tá se adaptando aí a alguns arquétipos e você se der bem com esse arquétipo da Pantera, você então tá pronto para lidar com a sua própria fúria interior. Terceiro pontinho, já pegando aí esse rabinho da ira, a gente fala sobre irritabilidade. A Pantera se irrita fácil por conta dessa sensibilidade e essa intuição. Essa irritabilidade se dá às vezes por conta do ambiente, às vezes, né, mais caloroso, ou um ambiente muito exageradamente frio. Então a Pantera, apesar do seu poder intuitivo, né, do seu poder sensível, a Pantera tem essa dificuldade de lidar com os extremos. Então ela fica um pouco irritada com certas situações aí que ela não consegue lidar. Negativo. Aí a gente vai falar da gula. Gente, lidar com a gula é um problema, né? Porque às vezes você tá querendo comer, aí você consegue comer, você vai comendo, e é difícil parar de comer. Ou quando você tá comendo. E aí você come como se o mundo não fosse acabar, né? Você depois sente aquele mal-estar, aquele estômago alto e simplesmente deita e dorme. Gente, a gula, ela é bem silenciosa, assim, a gente às vezes se perde ali na comida. Às vezes não precisa nem comer muito, mas aquele exagero de certo alimento, né? Uma pessoa, às vezes, por exemplo, que tá acostumado a comer chocolate todos os dias. Não chocolate, mas assim, os chocolates, né? Caixas e caixas. Gente que bebe litros e litros de Coca-Cola, exageradamente. Então, assim, a Pantera, como eu disse, ela tem esse lado sensível, mas ela tem um pouco de dificuldade de lidar com essa sensibilidade. Então, a gula vem como esse descarrego, né? Dessa ira, vem como descarrego, às vezes, de muitas coisas que a Pantera passa ali na noite, na escuridão. E aí ela desconta tudo na gula dela, ali na presa que ela quer abocanhar. E ela tem um banquete muito bom ali, ela come, e depois, ó, vai descansar o seu sono da beleza. Já puxando então um pouquinho aí, a gente vai falar sobre insônia ou preguiça. O que acontece? Como a Pantera, às vezes ela trabalha na noite ali, ela tem a sua caça, mas ela funciona de dia, né? Só que é uma funcionalidade mais leve. Então ela dorme bastante de dia, tem aquele sono bastante, vamos dizer assim, prolongado durante o dia, tranquila. Aqui ela exala bastante aquele seu lado preguiçoso ali pra descansar. Pra de noite ela tá nativa ali na caça. Então pode ser que você tenha insônia de noite e durante o dia você tenha bastante preguiça. Então é bastante importante equilibrar esses dois polos aí, tá ok? Estrelinha,
Outro pontinho também é o isolamento. Solitude ou solidão? É uma boa pergunta que se faça para uma pantera negra. Se você for a pantera negra, se olhe no espelho e veja qual momento da sua vida você está vivendo. E aí então você estará pronto para passar por esse desafio da pantera negra. Por ser um animal dotado de poder, de riqueza, intuição, não é com qualquer animal que a pantera se mistura. Então ela prefere ficar no seu mundinho, mais isolada, né, na sua solidão ali, captando as energias do ambiente para dar o bote na hora certa. Então cuidado com essa sombra da pantera. Se você é uma pessoa que gosta de socializar, né, pode ser então que a pantera te faça olhar para dentro de uma forma mais tranquila. Mas se você já é uma pessoa introspectiva, pode ser que você queira aumentar esse seu isolamento, essa sua solidão, e aí você bloqueie oportunidades, bloqueie convites que possam estar chegando até você, tá? Último pontinho, então, a gente vai falar... Último não, né? Penúltimo. A gente vai falar da manipulação e depois a gente vai falar da luxúria. Quem nunca foi manipulado e quem nunca manipulou alguém, mesmo sem perceber, a gente acaba às vezes manipulando e sendo manipulado. Manipulação é quando a gente quer ter controle de tudo e de todos. E a pantera negra, por ter muita riqueza e muito poder, ela acaba querendo controlar toda a situação ali, manipulando cada detalhe, cada animal, observando ali tudo à sua volta. Então ela precisa ter esse controle, né, para acabar então se protegendo dos outros animais e abocanhar a sua presa. Mas se você, ser um aninho de luz, já é uma pessoa bastante controladora, pode ser então que você se torne bem narcisista, querendo que todos à sua volta fiquem te venerando, acatem suas ordens, e isso às vezes não é tão bom assim, né? A manipulação, então, ela pode vir de você ou pode vir de outras pessoas, né? Então cuidado também para não estar sendo manipulado, tá? Constantemente por pessoas à sua volta, né? Que lembra que a gente falou, lá no primeiro pontinho a gente falou sobre identificar o inimigo, né? Então cuidado para não ser manipulado pelo seu inimigo. Último pontinho agora sim, a gente fala da luxúria, que é a libido exagerada, né? Se a sua libido tá baixa e você tiver um arquétipo como este, por exemplo, pode ser então que ela deu uma melhorada, né? Mas se você já tem uma libido boa, vai ter que dar uma controlada e um autocontrole bastante grande pra você então canalizar essa libido de uma forma saudável, tá? Porque essa libido da pantera, ela pode vir de uma forma descontrolada, né? E aí, cada hora, querendo um parceiro ali, um parceiro aqui, né? Mesmo que às vezes tenha uma boa escolha no parceiro, mas a pantera com essa libido exagerada, ela pode atrapalhar as suas outras áreas, ok? Então esse foi o arquétipo da pantera negra estrelinha. E hoje ficamos por aqui, então, desabrochando mais um arquétipo, né? No Clube dos Arquétipos. E um beijinho da terapeuta. Tchau, tchau. Até a próxima. Ou até o próximo arquétipo, né?